Você que quer comprar o seu imóvel, entende e compreende bem o que é a matrícula do imóvel? A doutora Mariela Negrelli, a nossa especialista no quadro Mundo Imobiliário, esclarece essas e outras questões. Agora, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Mundo Imobiliário, o olhar técnico para as relações jurídicas dos imóveis. Sim, direito imobiliário. Aqui temos quadro especializado para falar sobre esse tema tão importante, tão do nosso dia a dia, com ela, com a nossa especialista, doutora Mariela Negrelli. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do seu Mundo Imobiliário aqui na RB, na Rádio Bandeirantes. Doutora, bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos que nos escutam. É sempre um prazer fazer parte desta manhã. Alegria nossa de poder recebê-la e compartilhar os seus conhecimentos, né? Eu falava para a doutora Mariela, olha que tema interessante, eu creio que muitas dúvidas devem chegar diariamente sobre esse tema aqui no seu escritório. A matrícula do imóvel, função, essencialidade, análise e outras peculiaridades é o que a doutora Mariela passa a tratar aqui na edição de hoje, já agora. Doutora, para a gente começar do início, né? O que é a matrícula do imóvel e qual a sua função no registro imobiliário, doutora? Doutor Solano, em termos bem simples, a matrícula do imóvel está para o imóvel, assim como a nossa certidão de nascimento está para nós, pessoas. É nela que vai constar a metragem do imóvel, por exemplo, ele tem 200, 400, 600 metros quadrados, ele tem X metros de frente, X metros do lado direito, X metros do lado esquerdo. Nela vai dizer, por exemplo, se existe uma construção, se a casa está averbada, se o imóvel que o senhor está comprando, que a senhora está comprando, está dentro dessa matrícula. Em casos de compra, isso deve ter. E é neste documento que vai se concentrar todas estas informações. E por isso a necessidade de sempre que nós formos comprar um imóvel, nós verificarmos, principalmente porque, como eu falei, por ela ter essa concentração, ali vai estar escrito exatamente quem que é o proprietário registral, quem efetivamente é o dono desse imóvel. Sim. Realmente, muito importante mesmo a matrícula do imóvel. E doutora, por que a matrícula atualizada é fundamental numa compra ou venda de imóvel, doutora Mariela? Os fatos mudam, né, doutor Solano? Então, por exemplo, a gente vai ter em uma matrícula simples, um exemplo de uma casa, quando a pessoa comprou, só tinha um terreno lá em 1900. Depois, esse imóvel, a pessoa, depois que ela tinha um terreno, ela construiu uma casa. Então, o que ela fez? Ela averbou essa casa dentro do terreno. Depois, nós estamos em 2025, provavelmente essa pessoa veio a falecer. Então, deve estar hoje a matrícula com os nomes, ou se não foi vendido, com o nome de quem representa, ou quem é o proprietário nesta data. A matrícula, por sofrer todos esses atos que eu falei, de averbação da planta da casa, do imóvel em cima, o nome que estava em nome de João, que passou para Mário, tudo isso é ao longo do tempo que ocorre. E todos esses registros, essas averbações, são feitas na matrícula. Então, nada adianta, por exemplo, a gente pede assim, o senhor pode me trazer a matrícula do imóvel? Traz uma matrícula de 1 ano atrás. Muita coisa pode acontecer.
muitos fatos podem ocorrer. Essa pessoa pode já ter transmitido a propriedade para outra pessoa. Já pode, por exemplo, agora a gente indo para uma fase mais delicada, ter dado esse imóvel como garantia. Ela pode, por exemplo, ter alienado fiduciariamente o imóvel. Então, tudo isso vai estar na matrícula. E quando a gente precisar desse documento, nós temos que verificar ela de forma atualizada, porque ela é constante. Ela pode ser modificada. Pode ser que seja igual? Pode. Mas pode ser que tenha inúmeras modificações. Podemos dizer, né, doutora Mariela, grosseiramente, que a matrícula é viva, né? É o verdadeiro prontuário do imóvel. Né? Muito bom. A gente está conversando com a doutora Mariela Negrelli no quadro Mundo Imobiliário, falando sobre um tema muito importante que é a matrícula dos imóveis. Doutora, quais problemas podem surgir para quem compra um imóvel sem consultar a matrícula, doutora? Ai, hein? O primeiro deles é, por exemplo, eu tenho um terreno, exemplificando, Joãozinho oferece para Pedro. Eu tenho esse terreno, esse apartamento, e te faço um preço de ocasião, até pelo preço do mercado. E vamos lá e vamos fazer uma compra e venda. Tu quer comprar? E fazem essa promessa de compra e venda. Pedro Sim. paga. Sim. Só que a propriedade registral não está em nome de Joãozinho. Então, Pedro pagou por nada. Porque o proprietário registral, que pode ser a Laura, vai entrar com uma ação e vai conseguir retirá-lo. Então, é muito perigoso a aquisição. Ou um outro detalhe, doutor Solano, muito importante, daí a pessoa não apresenta a matrícula e apresenta a escritura de compra e venda. A escritura pública. Sim. Olha, eu fiz a escritura. Se tem a escritura e não registrou, mesma situação. Porque eu, Mariela, por exemplo, tenho lá no nome do meu apartamento, Mariela Negrelli de Ataíde. Com a matrícula, eu posso ir no tabelionato de Canela, de Porto Alegre, de Gramado, de Caxias, e fazer escrituras vendendo o meu imóvel para diferentes pessoas. Sim. Enquanto não houver a modificação na matrícula, no registro de imóveis competente, sou eu que ainda sou proprietário. E se nenhum desses meus compradores teve o zelo de pegar a matrícula, de verificar a Mariela, fazer a escritura e levar direto, ato consequente no registro de imóveis, vai ter um prejuízo bem considerável, porque ela não vai ter direito ao imóvel. Ela vai poder ingressar contra mim judicialmente? Vai, mas vai ficar no direito das obrigações. Claro. E eu vou estar com o dinheiro delas, né? Isso, realmente tudo mais difícil para se resolver. É um mínimo. Sim. O que acontece? A pessoa pode ter processos judiciais onde aquele bem já esteja constrito, já esteja separado para uma eventual execução de um processo, vai constar na matrícula. Ou, por exemplo, aquele bem, tem cláusula de inalienabilidade, que ele não pode vendê-lo. Então, ele não tem como realizar qualquer negócio com este bem. Sim. Realmente, tudo mais difícil mesmo. E, doutora, dentro desse cenário que a senhora nos traz para evitá-lo, né? Como que o comprador pode acessar a matrícula do imóvel
e os cuidados que ele deve ter ao analisar a matrícula? Hoje a gente tem um sistema muito ágil, eletrônico, que pelo site dos registradores, dos registros de imóveis, a gente realizando o pagamento, tudo de forma eletrônica, em até 5 horas eles nos enviam a matrícula atualizada do imóvel. Olha só. Então é bem mais simples, o preço é o mesmo de ir pessoalmente ao registro de imóveis. E não só aqui no Rio Grande do Sul, isso vale para qualquer imóvel no Brasil. E eu não tenho certeza, mas eu acredito, para falar a verdade, mais de 90% de todas as cidades do Brasil já possuem esse registro interligado que propicia a gente ter a matrícula de forma ágil, rápida, resguardando os direitos dos compradores, ou até mesmo de uma pessoa que queira colocar, como teve uma pergunta recente, que quer colocar o imóvel no cadastro para poder vendê-los para as pessoas que entraram no programa do governo das enchentes. Sim, é verdade. Tivemos Então, dúvidas nesse sentido. É algo bem mais simples hoje de nós conseguirmos do que antigamente. Tecnologia a favor aí de quem litiga, atua e para aqueles que adquirem os imóveis, né? Doutora Mariela, para a gente fechar, em quais outras situações, além da compra e venda, a matrícula do imóvel se torna indispensável, doutora? Tudo que se refere a imóveis, a gente vai precisar da matrícula. E lembre-se que, como o doutor Solano falou, ela é algo vivo, assim como a vida é dinâmica. Então, por exemplo, eu me separei, eu vou precisar apresentar a matrícula dos meus bens para verificar o que comunica ou não comunica, o que faz parte da separação, o que tem que ser dividido ou não. No caso de falecimento, também a apresentação da matrícula para que seja regularizado os proprietários. No caso de colocação de imóveis para garantia de crédito, também vamos ter a necessidade de verificação, porque o banco, qualquer pessoa, não vai aceitar Sim. a negociação sem saber se eu sou o real proprietário do imóvel ou não. Claro. E isso é importante, é sempre manter essa vida do imóvel em dia, para quando tu precisar utilizar, ele estar em plenas condições de realmente te dar o retorno que tu deseja. Por exemplo, no caso de, normalmente as pessoas não mais velhas, mas algumas famílias optam em comprar em nome, se resguardando a nua propriedade, resguardando a nua propriedade e dando usufruto aos pais. Sim. Isso vai estar na matrícula e para isso a gente precisa analisar também. Então, tudo que envolve, eu diria que envolve modificação do estado civil, modificação patrimonial no sentido de divórcio, sempre nós vamos precisar retirar a matrícula e analisá-la. Muito bom. Doutora Mariela Negrelli, a nossa especialista aqui no quadro Mundo Imobiliário. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!